Olá, gente! Estamos aqui mais uma vez no História ao Cubo para iniciar uma nova fase do nosso canal, que é uma fase que vai falar sobre a África. Bom, nesse primeiro vídeo a gente vai falar um pouco sobre alguns filmes, mas não são filmes que são de produção africana. Apesar de que, sim, a África ela tem um cinema que vem cada vez mais se desenvolvendo. Por exemplo, na Nigéria, que é um dos lugares que mais produzem filmes no mundo. Mas nesse vídeo a gente vai se dedicar mais a falar daqueles filmes que foram produzidos em outros continentes. Por exemplo, os filmes americanos, os filmes ingleses, aqueles filmes que têm repercussão mundial, que se passam na África. E a gente vai tentar entender que imagem de África esses filmes passam para os seus espectadores. Eu acho que vocês vão gostar. Solta o VT. Bem, gente, uma coisa antes de começar diretamente a falar dos filmes é falar um pouquinho sobre o estudo da história da África. Bem, por causa da sua história, da história do mundo, sobre a Europa ter colocado a África com um papel de menor por causa da escravidão e etc., a África deixou de muito tempo de ser estudada na história. Então, isso colaborou para que a gente não soubesse, até os dias de hoje, muito sobre as culturas e os diferentes povos que vivem na África. Tem gente, por exemplo, que coloca a África como um país. Né? Nada a ver. Isso acontece, mas o estudo sobre a história da África vem ganhando força a partir do ano de 1990, mas ainda tem muito o que ser estudado e muito também a chegar até a gente sobre o que é estudado sobre o assunto. Vamos lá, vamos em direção aos filmes. A primeira coisa que eu queria dizer é que alguns dos primeiros filmes que falam sobre a África, que foram produzidos e que estão ambientados na África, por exemplo, aqueles filmes dos Estados Unidos de 1950, como Tarzan, que depois vai ter a reprodução para o desenho, ou Uma Aventura na África, que na verdade o título original é The African Queen. Eles vão ter uma ideia da África que, primeiramente, o protagonista será branco. Isso é um fator importante. E eles vão viver diversas aventuras em um mundo da África que é um mundo selvagem. Geralmente vai se passar nas florestas equatoriais do Congo e vai ter então a imagem de o branco, que é, digamos, superior, e por ser o protagonista, e a África selvagem, que é um lugar de viver aventuras selvagens com diversos animais perigosos, etc. Também vai continuar por um tempo, ainda até nos dias de hoje, a produção desse tipo de filme. E temos os protagonistas brancos vivendo em um lugar selvagem, que é a África. Um exemplo é um filme feito em 1996, chamado A Sombra e a Escuridão. Um filme que vai contar a história de um engenheiro. Ele é um engenheiro inglês, que ele, no final do século XIX, vai ser direcionado a fazer supervisionar a construção de uma ponte no rio Tsavo. Durante a construção desse rio, vai aparecer dois leões que vão atacar os operários. E o filme gira em torno disso, de tentar matar esses dois leões, porque eles estão matando as pessoas. Apesar de ser um filme de história real, um detalhe, eles escolhem esse tipo de filme, esse tipo de história real para ser reproduzido. Mais pra frente, depois de uma onda mais forte dessa questão do selvagem, o cinema ele vai se direcionar a apresentar uma África de conflitos. Então tudo vai gerar, tudo que vai acontecer na África vai ser justificativa para ter algum conflito. De cara, a gente tem em 2006 o filme Diamante de Sangue. Bom, para quem não sabe, Diamante de Sangue é um filme que conta a história de um homem, o Salomon, que ele acaba escondendo um diamante que ele achou enquanto ele estava preso. Ele tenta escapar, quando ele está preso, acontece várias coisas, e ele conhece um outro homem chamado Danny, que é o protagonista do filme, que no caso é branco, o Salomon é negro. Então aí o protagonismo branco novamente, e o Salomon ele vai se tornar o companheiro do Danny, que os dois vão juntos atrás desse diamante que o Salomon escondeu. Mas aí o Salomon, ele não é apenas personagem secundário que aparece como companheiro do homem branco. Ele também é retratado como uma pessoa ingênua, sem malícia. Ele é basicamente o alívio cômico do filme. Então, mais uma vez, os africanos sendo colocados a um nível baixo. Um pouco antes saiu um filme em 2005 chamado O Jardineiro Fiel. Ele vai contar a história de um diplomata inglês que ele vai mudar para o Quênia com a mulher dele, a Tessa, que é uma ativista de direitos humanos, e vai... Fábio, desliga isso!
E lá a esposa dele é assassinada. E vai acontecer toda uma trama para esse diplomata encontrar os assassinos da esposa dele. E descobre que faz parte de uma conspiração envolvendo a indústria farmacêutica que quer fazer testes de medicamentos em humanos com a justificativa de estar distribuindo remédios para AIDS para a população do Quênia. Então aí temos o protagonista branco e as pessoas ingênuas que vivem no Quênia. Mais uma vez, essa é uma história real também, mas eles escolheram uma história real, tem um protagonismo branco para fazer o filme e para colocar um negro como um ingênuo. Outro filme que também ficou muito famoso, que se chama, de 2004, Hotel Ruanda, que esse filme ele não vai ter realmente o protagonista branco, o protagonista dele é negro, é africano. No meio do conflito de Ruanda, da guerra civil de Ruanda, que opunha os Hutus aos Tutsis, vai abrigar várias pessoas, mais de 1.200 pessoas, dentro do hotel dele. No entanto, o que acontece? Quando eles apresentam esse conflito no filme, parece que esse conflito simplesmente não tem o menor sentido, entendeu? Então isso significa que os africanos brigam por qualquer motivo. Estão num conflito por qualquer motivo. Eles não apresentam o motivo dos Hutus e dos Tutsis terem entrado em conflito, entendeu? E esse também é um grande problema. Essas questões também não aparecem apenas nesses tipos de filme, eles também aparecem em animações. Um clássico, que a gente não podia deixar de falar, é o Rei Leão. Ok, se você for fazer um filme sobre leões, ele provavelmente vai acontecer na África. Mas a questão acontece porque, nesse momento em que a Disney fez o Rei Leão, era o momento em que a Disney estava produzindo diferentes filmes que tratavam de diferentes continentes. Então, sobre a Europa, eles fizeram Hércules, que contava a mitologia grega. Sobre a América, a gente tem Pocahontas, que contava a história da indígena que vivia na América do Norte. E sobre a Ásia, a gente tem a China, que conta a história da Mulan. Mas aí quando você vai fazer uma história sobre a África, ela é direcionada, os protagonistas não são humanos, eles são animais. Então a gente volta lá naquele princípio de que a África é um lugar selvagem, a África é um lugar de animais. E além disso, a história do filme, do Rei Leão, ela não é baseada em nenhuma história que envolvia o povo africano. De fato, o Rei Leão, ele conta a história do Hamlet, que ela é do escritor inglês chamado Shakespeare. Então, gente, outra animação que a gente pode citar é Madagascar, que ele vai se passar na África, na ilha de Madagascar, onde os animais vêm lá do zoológico de Nova York, eles acabam parando na ilha de Madagascar, e o Alex, até o próprio Alex, chama essa ilha de selvagem, um lugar selvagem. E apesar de, na vida real aqui, Madagascar ter gente morando, ter várias cidades, etc., ser um país, lá não aparece nenhuma pessoa, nenhuma civilização. São apenas animais. Mas, como a gente está aqui, a gente não pode deixar de falar que existem sim os filmes que mostram um jeito, digamos, certo de mostrar a África como um lugar de possibilidades, que nem os outros lugares, né? Por exemplo, a gente tem Pantera Negra. Pantera Negra, ok, tem um país fictício na África, a Wakanda. No entanto, é na África subsaariana, mas ele mostra a possibilidade de uma cidade desenvolvida, de um país desenvolvido, um país que tem um envolvimento grande de grande tecnologia, o que é totalmente possível na África. Então, é essa visão que deve ser difundida da África, e não a visão de um lugar selvagem, de um lugar que não é possível ter um desenvolvimento econômico e social, e não um lugar cheio de conflitos. E também, já que a gente está aqui, eu gostaria de propor para vocês assistirem também alguns filmes de produção africana. A Nigéria tem um cinema muito grande, como eu falei, Moçambique também tem, Angola, e tem alguns filmes que eu até citei para vocês lá no nosso canal no Instagram. Então, se vocês quiserem dar uma olhada. Bem, gente, a gente fica por aqui. Eu peço a vocês que deem um like aqui no nosso vídeo, curtam o nosso canal, e a gente te espera no próximo vídeo, ok? Tchau, tchau!